bem-vindos, meus amados, uma alegria sempre tê-los aqui conosco. Nós estamos esta semana dando sequência hoje, começamos ontem, a nossa nova série Mandamentos Recíprocos, baseado no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, Mandamentos Recíprocos. Eu recomendo a você que você adquira este livro. Você pode fazer esta aquisição pela internet ou em livrarias, se a sua cidade estiver com o comércio funcionando. E se não, você pode entrar na internet e através dos canais aí, são vários, você adquirir este livro, Mandamentos Recíprocos, autor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, Carlos Alberto Bezerra. Adquira este livro. Nós estamos meditando nas verdades que Deus deu a ele, que são princípios, são fundamentos para os relacionamentos. Obviamente, como vimos introdutoriamente ontem, e hoje daremos continuidade, o primeiro e mais importante destes 25 mandamentos abordados neste livro é o amor uns aos outros. O amor que você e eu devemos exercitar, praticar uns para com os outros. Lembrando que a reciprocidade aqui não está baseada nos meus interesses, mas principalmente no interesse do outro, para com o outro. Então isso é muito legal, porque a gente normalmente está acostumado a desejar a reciprocidade de forma egocêntrica e egoísta, interesseira. Então a gente faz esperando receber. E a reciprocidade dos irmãos da igreja, do corpo de Cristo, ela não é baseada no nosso, no seu, no meu interesse de receber, mas sim de dar, de oferecer, de doar. Então isso é tremendo, e eu quero que você e eu possamos, entendendo isso, viver tempos de alegria, tempos de maturidade. Pessoal, como eu desejo crescer de forma emocional, no sentido da nossa alma, mente, emoções, sentimentos. Nós precisamos, é uma necessidade que você e eu cresçamos. Nós não podemos ficar como meninos eternamente, ou pelo menos durante esta passagem nossa aqui na Terra, neste breve tempo. Nós precisamos crescer. A gente não pode ficar com meninices, só de leite, só de papinha. Nós precisamos de alimento sólido. E sabe, o amor, o serviço, a doação, o abençoar ao outro, o sofrer muitas vezes, como Jesus sofreu e foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, nos leva a este crescimento. Então, como eu desejo isso? E o pastor Carlos Alberto lembra que mandamentos recíprocos não são sugestões, não são palpites, não é uma ideia. Por exemplo, ele coloca, você pode ou não perdoar o irmão. Isso seria uma opção. Mandamento, perdoar ao próximo é um mandamento. Jesus mandou você perdoar a quem te ofender, a quem te ferir, a quem te magoar. Jesus mandou você perdoar. Portanto, é uma ordem. Então você não tem escolha. Ordem, mandamento, diz o pastor Carlos Alberto, não é uma escolha. Nós devemos nos submeter. É Deus, pela sua palavra, estabelecendo princípios para a família dele neste mundo. E quem é a família de Deus, se não a igreja de Jesus? Não é verdade? Nós, você e eu. Porque veja bem, gente, não há nenhum problema em se fazer parte de instituições humanas. Como eu já disse aqui, longe de mim entrar em qualquer polêmica. Se você quer discutir, por favor, arrume outra pessoa que ainda é mais jovem, tem mais capacidade, disposição para discutir. Eu não vou entrar no mérito, em polêmica com ninguém, mas instituição humana não tem nenhum problema, não é pecado você fazer parte de uma instituição humana, de uma estrutura. Não há problema nenhum, desde que você entenda que muito maior
é a igreja, o corpo de Cristo. Nós fazemos parte de muitas e várias instituições humanas e estas devem, ou pelo menos deveriam, representar o reino, a igreja de Cristo sobre a face da terra. Mas independente de instituição ou não, nós, os cristãos, somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e este corpo de Cristo, a igreja de Jesus, é que vai viver como família de Deus. Quando Deus deu para o pastor Carlos Alberto, a direção, a visão, o entendimento da nossa visão clara como igreja, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos, não é uma igreja família de pai, mãe, filhos. Isto também está incluso, mas é uma igreja família onde são muitos filhos semelhantes a Jesus. Este é o princípio, muitos filhos semelhantes a Jesus. E estes filhos semelhantes, parecidos, iguais a Jesus, devem viver como Jesus viveu. Então, comecemos esta série, já que ontem demos o início de uma forma mais abrangente. Hoje, de forma específica, é amai-vos uns aos outros. João 13:34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. O princípio, a base, o fundamento, o modelo, a referência está aqui. Como eu os amei. Jesus, como eu vou amar o meu próximo? Como eu te amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Esse é o primeiro mandamento, do qual dependem todos os demais. Então, o pastor Carlos Alberto diz assim, olha, antes de nós estudarmos os outros 24, se nós não entendermos este mandamento, o primeiro mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós, infelizmente, vamos, entre aspas, ter muita informação, mas nenhuma formação. Então, deste mandamento dependem os outros 24 que daremos sequência a partir de hoje. Então, olha, este novo mandamento, ele está ligado, ele está vinculado a uma experiência de novo nascimento, a uma vida nova, a uma vida transformada. Aqueles que entregam suas vidas ao Senhor, confessam a Jesus como seu Salvador e agora se dispõem a viver para a glória dele, para o louvor dele, para celebrar a vida amando e servindo ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando você faz isso, você entra numa dimensão nova de amor. E amor, eu gostei muito disso aqui, que o pastor Carlos Alberto fala, que amor não é um olhar meigo, não é tapinha nas costas, não é concordar com os erros das pessoas. Amor não é ser simpático para agradar os outros. Isso é uma pessoa de coração ímpio, uma pessoa de coração iníquo, ela faz, e às vezes faz até melhor. Gente, como eu disse aqui, que usa estratégias para alcançar os seus objetivos. Há um monte de sociedades e instituições por aí procurando imitar o padrão divino, porém lhes falta base para praticar esses princípios. Nós, porém, somos diferentes, ou pelo menos devemos ser. O amor pelos irmãos de fé deve ser genuíno, resultado do conhecimento de que a igreja é a família do Senhor e por isso é formada por irmãos. Então, quando Jesus coloca isto e nós podemos desfrutar disto, eu quero, nesses dias daqui para frente, e você vai entender claramente que eu estou com o pastor Carlos Alberto há 32 anos, desde 1988 eu estou andando mais próximo a ele, desde 1989, Áurea e eu somos discipulados, cuidados, tratados por ele, por todos os líderes da comunidade da graça, mas é importante a gente entender que o conceito que Deus tem dado ao nosso pastor é o conceito bíblico. E aí você pode se preparar que nestas próximas semanas você vai ler ou ouvir muita Bíblia. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque nós temos aprendido o seguinte: nós queremos o sobrenatural, nós queremos o místico, não há problema nenhum no místico, não há problema nenhum nas formas misteriosas, sobrenaturais, que Deus age, porque Deus age, gente. Olha,
Quer ver uma experiência rapidinha para você? Lá no início, quando os apóstolos pregaram o Evangelho, Pedro pregou o Evangelho e tal, eles foram batizados e logo depois receberam o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Já depois, na casa de Cornélio, houve uma inversão. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo e depois foram batizados. Quer dizer, Deus está mostrando o seguinte: olha, vocês não mandam, vocês não escolhem, não são vocês que são os donos dos dons. Vocês não são os detentores do sobrenatural. Sou eu que faço como quero, faço onde quero, do jeito que quero, a hora que quero. Então Deus é assim. Então ninguém aqui está rejeitando o sobrenatural. Ao contrário, nós sabemos que a vida cristã é uma vida sobrenatural, vai muito além da nossa natureza, porque é a natureza divina agindo em nós. Porém, toda a nossa experiência deve ser baseada, pautada, firmada, alicerçada na palavra de Deus. E é isso que traz segurança para nós. Por isso que a gente anda, por isso que a gente acompanha, por isso que a gente está com pessoas, no meu caso particularmente, há 32 anos andando com o pastor Carlos Alberto. Por quê? Porque eu vejo nele um homem de referência bíblica. E no livro não é diferente, porque ele aqui retrata a sua experiência de vida. E como eu ando com ele há 32 anos, ando de andar mesmo, de viajar, de estar, de participar, de cear, enfim, de estar na casa dele. Então eu ando com ele, com a sua casa, com a sua família. Então essas experiências que nós vamos estudar nesses próximos dias, é a experiência da vida prática de um homem que Deus chamou e que me deu o privilégio e a honra de andar ao lado dele. Portanto, princípio bíblico, João 15, 12 a 17. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse: você tem que dar a sua vida pelos seus amigos. Tiago 2,8 diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, ou à lei regis, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Veja que coisa tremenda e maravilhosa. Você e eu devemos viver o princípio da palavra de Deus. Nós devemos obedecer à Bíblia. A palavra de Deus diz, e é importante você conferir, 1 Tessalonicenses 3,12, que o Senhor faça crescer. Olha, gente, que coisa tremenda isso aqui. Eu não sei você, mas isso me anima demais. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Eu vou repetir, isso aqui é tremendo, isso é precioso, isso nos anima, isso nos desperta, desafia, nos motiva a quê? A saber que o amor de Deus que está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Deus nos deu o Espírito dele, colocou o Espírito dele dentro de nós, o Espírito dele habita no nosso espírito, nós somos novas criaturas, e agora este Espírito Santo que habita com o nosso espírito, é feito um só espírito, ele transborda, ele flui o amor de Deus, e este amor de Deus, olha que coisa maravilhosa isso, que notícia tremenda, ele, o Senhor, o nosso Pai, o Senhor faça crescer e transbordar. Deus opera em nós o seu querer, o seu realizar, a sua boa vontade. É Ele quem estabelece em nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. E a palavra de Deus está dizendo assim, olha, Ele vai fazer crescer este amor. Ele vai fazer transbordar. Gente, só transborda o que está cheio. Deixa eu dar uma notícia para você. Você estará tão cheio de amor pela presença e pela glória do Espírito Santo, que você vai amar todas as pessoas de uma maneira sobrenatural. Não é o amor humano, não é o amor racional, é o amor de Deus. É o amor sobrenatural, está em 1 Tessalonicenses, este texto específico aí, está em 1 Tessalonicenses 3,12, vou repetir para você, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Olha só, gente, não para na relação da igreja, do corpo de Cristo, é óbvio que uns aos outros nós devemos amar, nós devemos nos perdoar, nós devemos largar para trás as coisas velhas,
Nós devemos aprender, gente, que a ofensa que nós recebemos, muitas vezes, muito mais do que para tratar Deus com o ofensor, é Deus tratando com nós que somos ofendidos, porque por vezes nós nos ligamos a laços de amargura, de raiva, de ódio, de rancor, de remorso. Preste atenção nisso. Nós nos ligamos, trava correntes, elos de alma. A pessoa te ofendeu e você fica ofendido, você perdoa da boca para fora, você perdoa na perspectiva do mandamento de Jesus, mas você não perdoa de verdade, você não perdoa. Primeiro porque muitos de nós não perdoamos a nós mesmos. Deus nos perdoa, nós não nos perdoamos e aí não conseguimos perdoar as pessoas também. Então, se você não perdoa, você fica preso, laços de alma. É isso que acontece, laços de almas. Uma alma presa à outra. Agora deixa eu dar uma notícia para você. Muitas vezes o ofensor está livre. O ofensor se arrependeu, pediu perdão a Deus. Às vezes não pediu perdão a você, não tinha liberdade, não tinha conhecimento, enfim. Ou não, também nem se arrependeu. Está vivendo a vida dele. E você que foi o ofendido, está amargurado, triste, preso. Libere perdão hoje. Amai-vos uns aos outros, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Amor é um exercício. Amor é um exercício. Amor é uma decisão que eu tenho na minha vida. O amor deve ser sincero. Diz a palavra de Deus em Romanos 12, 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dedique-se ao seu irmão. Ofereça-se. Gente, não existe amor que não seja sacrificial nas Escrituras Sagradas. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dedique-se um ao outro, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Depois nós temos o texto, que é muito lindo, de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Eu estou citando alguns textos. Você que está lendo o livro, você que adquiriu o livro, você vai ficar um excelente conhecedor das Escrituras Sagradas. Vai ficar um excelente conhecedor. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, nossa, eu preciso parar, né? Eu não consigo continuar. A palavra de Deus é muito rica. Veja bem, gente, tem muita gente buscando pureza no sacrifício, na abstinência, na penitência. Irmão, esquece isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santidade, pureza é pela palavra, pela obediência à palavra. Você quer ser santo? Você quer ser puro? Você quer ser uma pessoa que viva para a glória de Deus? Obedeça a Bíblia. Obedeça a Bíblia. O que eu posso? Posso cortar cabelo? Não pode? Sei lá, o cabelo é seu. Eu é que vou falar se você pode cortar cabelo ou não. Eu posso usar barba? Não posso usar barba? Não sei, a barba é sua, o rosto é seu. Eu posso usar calça comprida ou tenho que usar saia? Eu sei lá, olha, o corpo é seu. Você usa calça comprida ou a saia, você corta cabelo, não corta. Não sei o que você faz, não. Você usa batom, não usa batom. Se você assiste televisão, não assiste televisão. Eu não sei o que você faz com sua vida, não. A vida é sua. Quem vai prestar contas a Deus do que você fizer é você, não sou eu. O que a Bíblia está dizendo para você e para mim é que santificação, que pureza vem pela obediência à palavra de Deus. Só isto, não entra. Eu sou católico, parabéns para você nessa data querida. Eu sou crente, parabéns para você nessa data também querida. Não sei o que você é. A Bíblia está dizendo que só Jesus salva. A Bíblia está dizendo que obediência. A Bíblia está dizendo que pureza. A Bíblia está dizendo que santidade
é pela obediência à verdade. Então você obedece e você é purificado. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando, buscando, direcionando ao amor fraternal e sincero, amem-se, diz o apóstolo Pedro, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Aí, introdutoriamente, você vai ver lá que o pastor Carlos Alberto falou, se alguém não nascer de novo, não tiver um novo coração, não tem jeito. Então, por isso que nós precisamos ter uma experiência de novo nascimento, de vida transformada. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, a palavra de Deus está nos mostrando claramente, explicitamente, amor, a base, o fundamento é o amor. O fundamento é o amor. Nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou, como Deus nos amou na pessoa do seu Filho Jesus. Porém, isto só é possível quando você e eu temos um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, quando nós nascemos de novo. Este é o meu mandamento, 1 João 3, 23. Falei que você ia ouvir Bíblia hoje, né? Este é o seu mandamento. João está dizendo para os irmãos, gente, o mandamento de Jesus, eu andei com ele, eu estava com ele em todo o tempo, eu recostei a minha cabeça no seu peito, eu fiquei ali ouvindo a ele, eu estava o tempo todo com ele, eu fui o responsável por cuidar da mãe dele depois que ele subiu aos céus, depois que ele foi exaltado aos céus, eu andei com ele, eu estive com ele, eu vivi, eu vi, eu ouvi, eu me tornei amigo dele, e este é o seu mandamento, o mandamento de Jesus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, este é o mandamento de Deus, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. João está repetindo isso depois de anos, foi escrito o Evangelho, depois ele vem escrever as cartas, depois escreveu o Apocalipse, depois de anos ele está escrevendo isso aqui. Olha, gente, deixa eu lembrar vocês, quando eu estava com Jesus há anos atrás, ele nos disse que nós deveríamos amar uns aos outros assim como ele nos amou. 1 João 4, 7, é ele de novo repetindo, conhecido como o apóstolo do amor. Amados, amemos uns aos outros. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, olha aqui, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama, vive o amor na prática, não em palavras, em atos, em doação, em serviço, em abençoar. 1 João 4, 21, repete de novo. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isto aqui, gente, desculpa, mas isso aqui não sei se posso dizer uma paulada, uma machadada, uma espadada, uma rocha, um monte caindo na nossa cabeça. Ou, biblicamente, para ficar muito bíblico, brasas vivas sobre nós. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu dizer que eu amo a Deus e ter rancor, ódio, raiva, amargura, remorso, briguinha, birrinha contra meu irmão, me perdoe. Você pode amar a sua religião, você pode amar a você mesmo, você pode amar as pessoas que amam você, mas quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem ama a Deus, ama seu inimigo. Quem ama a Deus, ora pelos que perseguem a ele. Quem ama a Deus, ora pelos que maltratam. Quem ama a Deus, abençoa aqueles que estão maldizendo, falando mal. Quem ama a Deus, vive em outra dimensão de amor. Não é a dimensão do tapinha nas costas, do ser simpático, não, gente. Quem ama, ama porque Deus, em Cristo Jesus, faz crescer e transbordar em nós e através de nós o amor de Deus que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este amor é um amor da prática. Por isso, nestas próximas semanas, nós vamos estudar relacionamentos com mandamentos recíprocos na prática. E eu quero que você e eu possamos ter experiências. Deus vai nos dar experiências e oportunidades para praticarmos este amor, para praticarmos
este sacrifício de amor, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O verdadeiro amor é o verdadeiro amor que vem de Deus, é o sacrificial. Então ele diz assim: a obediência a esse mandamento, amarmos uns aos outros, diz o pastor Carlos Alberto, é o distintivo universal de todo discípulo de Jesus. Eu achei isso aqui muito legal, porque o distintivo é uma apresentação de autoridade, não é verdade? Um policial, uma autoridade que tem um distintivo que representa aquele órgão que ele faz parte, ele chega e apresenta seu distintivo, a sua identidade. E aí o pastor Carlos Alberto fez esta ligação. A obediência ao mandamento de amarmos uns aos outros, de andarmos em amor, segundo João, olha que texto lindo, e eu espero que isso enche seu coração de alegria e de expectativa, porque o nosso propósito aqui, gente, não é conhecer, viu, gente? O nosso propósito aqui é experimentar, por favor. Não vá depois dizer, nossa, como a Bíblia é linda. A Bíblia tem tantas palavras bonitas que enchem meu coração. Olha, que coisa maravilhosa. Não, gente, a Bíblia é o verbo que se fez carne, é Jesus, ele habita em nós. Nós devemos obedecer, praticar, ok? Eu oro ao Espírito Santo que este tempo nosso aqui nos leve à maturidade, ao crescimento, tá? 2 de João 1, 5 e 6. E agora eu lhe peço, Senhora, referindo-se à igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido, então você e eu precisamos experimentar este mandamento. Amar uns aos outros, que vocês, como viram desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Este andar em amor é a prática que você e eu devemos buscar a cada dia da parte de Deus. A obediência a esse mandamento, andar em amor, amarmos uns aos outros, é o distintivo universal de todo discípulo de Jesus. Ele é tão importante, fundamental mesmo, que só podemos pensar em cumprir os demais, os próximos 24, se o observarmos fielmente. Portanto, não é uma opção, mas uma ordem. Tampouco essa obediência pode ser automática. Olha aqui, presta atenção aqui, hein? Vamos lá. Olha a expressão mineirinha aqui, presta atenção. E é aí que nossa vontade, nossa disposição em cumprir esse mandamento entram em ação. Gente, disposição é agora. Vontade, livre arbítrio. Posso ou não posso? Escolha. É aqui que entra agora em ação. Amamos se, de fato, quisermos amar. Amamos se, de fato, quisermos amar. Se você não quiser amar, você não vai amar. Não adianta você falar. Amor não é o que eu falo, amor é o que eu faço. Aqui é fundamental compreender a dimensão do amor, conforme o texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 13. E eu gostaria que você e eu pudéssemos entender que o amor que Paulo se refere e que nos é citado aqui é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro amor de Deus que você e eu devemos praticar. O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas estranhas cessarão. O conhecimento, as revelações passarão. Mas o amor permanecerá para sempre. Portanto, diz o pastor Carlos Alberto que agora nós, nascidos de novo, nós que somos nascidos de Deus, podemos viver este mandamento, não pensando que este seja para cristãos maduros, para pastores, líderes, músicos, para que sejam os cantores, para que sejam os obreiros, os diáconos, os presbíteros, não. Este mandamento é explícito, é claro. 1 de João 4,7. Amados, amemos uns aos outros. Ele determina dessa maneira de amarmos uns aos outros, os nossos relacionamentos, para que estes sejam saudáveis. À medida que entendemos, olha que coisa tremenda isso,
a responsabilidade, a minha responsabilidade de cuidar de você, do meu irmão, à medida que eu aprendo isso, independentemente de quem ele seja, independente, eu vou agora abençoá-lo e servi-lo. Amar, gente, pressupõe, acima de tudo, dar a vida, servir, estar com o meu irmão, para que ele possa crescer. Lembre-se, novo mandamento vos dou, disse Jesus em João 13:34. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E a palavra de Deus então diz que se você, sendo amigo de Jesus, e tendo visto o exemplo dele, e tendo visto como ele age, amando não somente os amigos, mas também os inimigos. Lembre-se que Jesus disse: se vocês amam somente os amigos de vocês, vocês não fazem nada demais. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E então aqui eu quero trazer para você, já caminhando para o encerramento desta reflexão, princípios e um modelo de Jesus na prática deste amor tão tremendo. Então a Bíblia nos mostra, e eu vou colocar aqui para você, tanto a fala quanto o versículo, a maneira como Jesus trabalhou, como ele serviu, como ele nos amou. Ele tornou-se servo a nosso favor, diz lá Filipenses 2:7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele doou-se a si mesmo por nós. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2,14. Olha que coisa tremenda. Ele fez isso por você e por mim. Ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, diz lá 1 de Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Coisa tremenda e maravilhosa isso. Tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus fez por nós e que nós devemos também imitar a Jesus. Ele deu a vida por nós. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele intercede por nós. Esse texto enche meu coração de alegria, de gratidão e de esperança. Portanto, Hebreus 7:25, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive Jesus, exaltado por Deus, assentado à destra de Deus Pai, à sua direita. Ele vive sempre para interceder por aqueles que ele salvou definitivamente. Meu irmão, minha irmã, se alegre, celebre, festeje. Você tem um intercessor. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de pastor, de bispo, de padre, de ninguém. Você não precisa de nenhum santo, de nenhuma santa, de ninguém que foi canonizado, descanonizado, seja lá o que for. Você tem acesso direto ao Pai. É você e o Pai, você e Deus. O véu, a cortina que separava-nos de Deus, os pecados que nos separavam de Deus, o véu, diz a Bíblia, foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou no sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus disse assim lá na cruz, está consumado, Deus pegou o véu e fez assim, rasgou e deu acesso, entrada para você e para mim, diretamente a Ele por meio de Jesus. Nós não precisamos de nenhum intermediário entre nós e o Pai, a não ser Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque Ele te salvou, me salvou, nos salvou definitivamente, completamente, inteiramente, perfeitamente, e agora vive para interceder por nós, para que nós possamos, mediante nossas fraquezas, mediante nossas limitações, mediante nossas tentações, mediante nossas incertezas e todas as inquietudes, todas as ansiedades, nós podemos lançar sobre Ele tudo aquilo que nos desestabiliza, tudo aquilo que traz para nós insegurança, a gente lança sobre Ele e descansa, porque nós sabemos que Ele está à direita do Pai, intercede por nós e nos oferece sempre o melhor. Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ele é aquele que tem compaixão de nós, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, Jesus, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. É por isso que ele pode nos socorrer, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida, mas ele não pecou. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Este Jesus maravilhoso. Isto aqui que eu estou lendo para você, meu irmão e minha irmã, é a prática da vida de Cristo para com os seus irmãos e deve ser a nossa prática para com os nossos irmãos. Isto é igreja, isto não é clube, isto não é uma estrutura religiosa, isto é igreja, corpo de Cristo. Amados, amemo-nos uns aos outros. Ele é paciente conosco. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele perdoa os nossos pecados. Ele oferece-nos uma vida abundante. Tudo isto Deus faz para que você e eu possamos viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Aí está o princípio da vida de Cristo em nós. Amar e servir é para quem nasceu de Deus e vive a vida transformada. Portanto, diz o pastor Carlos Alberto, é impossível conseguir colocar em prática os 24 mandamentos recíprocos restantes sem ter novo coração e nova vida. Apenas mudar de religião não torna ninguém capaz de dar a vida pelo irmão, nem de abençoar o que tem fome, cuidar do que tem sede, vestir o que está nu, ir à prisão falar aos encarcerados ou ao hospital cuidar dos enfermos. Se não for pelo amor de Deus, derramado em nosso coração pelo seu Espírito, não seremos capazes. Portanto, a pergunta fundamental é: você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida a Jesus e o confessou como seu Senhor, como seu Salvador? Você já tem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Porque se você ainda não fez e não experimentou esta vida transformada, este novo nascimento, você pode experimentá-lo hoje, aqui e agora, comigo aqui, com toda a igreja reunida nesta manhã. Não pense que a minha ou a sua ou a nossa religião tem algum valor para Deus no sentido da salvação, porque não tem. Somente Jesus pode salvar, somente Ele pode libertar, somente Ele pode dar vida nova. Por isso, se você ainda não nasceu de novo, e vamos dizer assim, a prova maior que você e eu confronto a minha vida todos os dias. Eu quero saber na minha vida todos os dias o que não glorifica a Deus, e eu digo para Deus: limpa, tira. Então, se você ainda não consegue amar as pessoas como Cristo te amou, e se você não percebe que você está crescendo, que o Senhor está fazendo crescer e transbordar o amor dele na sua vida, pare e não perca tempo enganando-se a si mesmo, e muito menos deixando-se enganar. Pare agora. E se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem convicção do seu novo nascimento, nesta manhã, neste momento, entrega a tua vida a Jesus. Faça uma oração simples. Não precisa você levantar a mão, não vou te chamar para vir à frente. Simplesmente, você e Deus vê o coração. Diga agora para Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Confesso meus pecados. Me arrependo de viver egoisticamente para mim. Me arrependo de ter vivido somente para satisfazer os meus desejos e instintos carnais. E nesta manhã eu entrego a minha vida a Ti e confesso com a minha boca, crendo no meu coração, que Jesus é o meu Salvador. Com o coração se crê para a justificação. Com a boca se confessa para a salvação. Creia que Jesus é o seu Salvador e confesse para você mesmo, para Deus, para o mundo e para quem quer que seja, porque vale confessar diante dos homens que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. E assim você vai experimentar, além da libertação, da santificação, da pureza, o crescimento da sua vida em amor. O Senhor faça, o Senhor desenvolva, o Senhor opere na sua vida o crescer na graça, no conhecimento,
Por quê? Porque aquele que em você, em mim, em nós, aquele que na sua igreja, a igreja que ele edifica, começou esta boa obra, ele mesmo há de aperfeiçoá-la, de completá-la até a volta de Cristo Jesus.